nossa leitura bíblica em classe hoje, em Êxodo 26 e 31, 34, no texto de Mateus 27, 51 também, e Hebreus 9, 1 a 5. Aqui cada um tem um versículo, vamos ler o nosso. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima separados. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos será separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu e o castiçal, do fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e tremeu-se as pedras. Amém. Então, o Mateus 27, 71 nos mostra hoje a liberdade que nós temos de entrar na presença de Deus através do sacrifício na cruz do Calvário. A nossa introdução vai dizer: o lugar santíssimo era o lugar mais reservado no tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nessa lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida. Então, nós vamos ver aqui, com relação ao lugar santo, primeiro subtópico, o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós enxergamos aqui é que o véu é uma barreira ao livre acesso à presença de Deus. Significava que naquela época somente poderia passar esse véu para adentrar ao Santo dos Santos quem mesmo? Sacerdote. O Sumo sacerdote. O sacerdote poderia entrar apenas no lugar santo. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano, e era no 10º dia do 7º mês de cada ano, que era o dia da expiação do povo, do pecado do povo, ou seja, todo o pecado do povo nesse dia. O sumo sacerdote, ele adentrava ali dentro do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Então nem o sacerdote poderia entrar ali, era o sumo sacerdote. Eu nem sabia que ia ter diferença. O sacerdote, ele fazia os rituais para o perdão do pecado do povo ali, aquele que nós conhecemos já, mas a expiação do pecado do povo, uma vez no ano, era só o sumo sacerdote. Então era uma responsabilidade muito grande, e todo aquele ritual lá, ele tinha que se purificar primeiro, ele não poderia entrar em pecado lá, com aquela corda amarrada, para poder entrar de qualquer jeito ali, morreria, teria que ser puxado para fora. Geralmente era um pecado coletivo, né? Isso, pecado coletivo. Ali era o coletivo, da nação de Israel, ali, todo o arraial de Israel. Diferente dos sacerdotes, que ele fazia individual.
pessoa chegava ali com o pombo ou o cabrito e aí fazia individual. Então aqui é interessante nós também que o véu era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido ou torcido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Nós vamos entender um pouco isso aqui a respeito desse véu aqui, alguns significados, alguns símbolos referente a algumas coisas. Primeiro, referente às cores, nós temos aqui a cor do linho fino branco, o azul, púrpura e o carmesim. Aqui tem uma tipologia também, ou um simbolismo, dos 4 evangelhos. Quem estudou já os 4 evangelhos, você vai se identificar com isso. A púrpura, que simbolizava o quê? Lembra das aulas passadas? A púrpura simbolizava o quê? Realeza. Então, vai representar o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus como rei. Nós começamos a ver isso no primeiro capítulo, lá na genealogia. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 1. Nós vamos encontrar na própria genealogia apresentada pelo escritor aqui, no capítulo 1, que ele vai começar assim, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi foi o quê? Rei. Filho de Abraão. Abraão tinha a promessa. E aí começa aqui a genealogia de lá para cá e vai terminar lá em Jesus. Aí chega no versículo 15. Pode ler o versículo 15 aí? Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então tá aí. Mateus, ele apresenta Jesus aqui como rei. Ele começa a genealogia lá a partir de Abraão, com promessa, passa por Davi, filho de Davi, e termina em Jesus. Então, e você vai ver passagens apresentando Jesus como rei, como uma passagem do jumentinho também, que Jesus entrando na cidade. Então a púrpura, ela vai simbolizar ou tipificar o Evangelho de Mateus. Depois nós temos o carmesim, que é a outra cor desse véu, cor de sangue, e aponta para Jesus como servo sofredor. Vai tipificar o Evangelho de Marcos. Marcos destaca essa condição em seu Evangelho. Aqui na genealogia o destaque é para o servo. Então Marcos ele apresenta Jesus como servo, Jesus como aquele homem sofredor que se entregou na cruz do Calvário. Então o carmesim, o sangue, servo sofredor. O branco lembra a pureza e a santidade de Cristo, que nós já vimos. E aqui ele vai tipificar o Evangelho de Lucas. Esse é o Evangelho do Filho do Homem. Jesus é mostrado como homem perfeito e o seu caráter justo. Apresenta a genealogia do homem que viveu sem pecado. Vamos abrir Lucas 3. Tem a genealogia lá. Olha a diferença aqui da genealogia aqui. Lucas capítulo 3. A partir do versículo número 23, note que aqui, Lucas, ele vai começar a genealogia aqui, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Aí começa, filho de José, e José de Eli. Nota que ele vai agora voltando à genealogia, e ele vai terminar lá no versículo 38, e Cainá, e Enos de Sete, e Sete de Adão. E ele termina em Adão, para mostrar que Jesus como homem. Você vê que Mateus ele começou de Abraão e termina em Jesus, apresentando como rei. Aqui Lucas ele começa em Jesus e termina em Adão. Então aqui vai apresentar Jesus como um homem perfeito, um homem sem pecado. Aí depois nós temos a cor azul, que aponta para os céus, de onde veio e para onde retornou o Senhor Jesus Cristo. Tipifica a sua divindade.
E está presente no livro de João. A genealogia não é apresentada, pois Deus não tem ascendência e Ele existe para sempre em João. E nós conhecemos como Logos, que é o Verbo se fez carne. Então, o primeiro capítulo lá de você, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e habitou entre os homens. Então, aquele que desceu do céu. Se o azul representa o céu, a glória, aquele que desceu, então você vê que a cor azul vai tipificar aqui o Evangelho de João. Então, esses são os detalhes importantes nas 4 cores aqui desse véu que divide aqui o lugar do Santo dos Santos. Continuando aqui, é interessante notarmos também que o véu ele era um linho fino branco e torcido. O versículo que a gente viu aqui fala que ele era torcido. Por que torcido? Quem conhece tranças, você sabe que tem mulher que faz trança no cabelo, então são 2 ali. Essa torção, essa trança simboliza 2 naturezas, ou seja, a divina e a humana de Jesus Cristo. Então você vê que até esse detalhe do vinho torcido vai mostrar que Jesus tinha 2 naturezas. É importante a gente salientar, eu quero entrar num tema aqui, dentro dessas 2 naturezas, é que homem e divino. Nós já ouvimos a expressão, até eu já falei essa expressão algumas vezes, que nós temos um costume de, muitas vezes, ouvir certos chavões e pregadores, há tempos atrás, e gravamos e é natural, é automático, às vezes a mensagem você acaba repetindo aquilo. Só que precisa ser entendido muitas coisas desses chavões, porque às vezes ele até tem um significado que, se você olhar pelo lado correto da Escritura, tem sentido, mas se você não prestar atenção pela luz da Bíblia, você pode estar falando alguma besteira. Então, aquele chavão 100% homem, 100% Deus. Eu já falei isso, continuando a falar. Então, nós vamos ver que dentro dessa natureza que a gente viu no linho torcido, que ele tinha as 2 naturezas, aqui nós vamos falar que, no caso, que Deus, homem, não se discute. Vamos lá, primeira carta de Timóteo 2,5. Vamos abrir lá. Quem achar pode ler. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Então, homem, tratando-se que, embora a concepção ela não foi natural, que nós conhecemos que ela foi através do Espírito Santo, mas o gerar no ventre de Maria faz ele homem, natureza humana. Nunca deixou de ser Deus, ainda que tenha aberto mão temporariamente. Então, ele nunca deixou de ser Deus. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4 e 5, e já outro lá em Mateus 28, 18. Pode ler? Pode ler. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a glória que ele tinha antes que o mundo existisse, então, Deus encarnando. E lá em Mateus 28, 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, após a ascensão. Então, o que é isso? Quando nós vamos ler que ele se esvaziou, ele não quis usar o poder divino que tinha, embora seja Deus, após a ascensão, agora ele retoma o poder. Antes ele não utilizou esse poder, ele preferiu se esvaziar, mas ele era Deus, continuando sendo Deus. Vamos agora aqui, falando a respeito do homem agora,
teológica, a expressão teológica que precisa ser entendida ao usar a palavra de Deus, Jesus Cristo, é 100% homem. A Bíblia Sagrada não afirma isso. Você não vai encontrar 100% homem em lugar nenhum na Bíblia. Aquele versículo, Jesus homem, entendemos a natureza humana, carne gerada no ventre. Mas diz, a Bíblia Sagrada não afirma isso, mas diz, ele se fez semelhante aos homens. Filipenses 2,7, vamos lá. Olha o detalhe aí, depois eu vou estar explicando. Filipenses 2,7. Olha ler. Pelo contrário, ele se esvaziou-se de uma forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido por humano. Então nota que se esvaziou, agora tornando-se semelhante, não igual ao homem. É diferente, uma coisa semelhante é uma coisa, igual é outra. Ou ainda, convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17, vamos lá, Hebreus 2,17, vamos confirmar lá. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Não igual aos irmãos, semelhante aos irmãos. Romanos 8,3, vamos lá. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne. A semelhança do homem pecador. Então 100% homem seria igual ao homem. Então você vê que pela Bíblia é semelhante. Agora por que isso daí? Porque nós vamos ver que, embora ele era Deus, Colossenses 2,9, vamos lá, Colossenses 2,9, a sua divindade permanecia nele. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então está aí. Em Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude de Deus. Ele continuava sendo Deus. Como o homem Filipenses, agora Filipenses 2, 5 e 8. Vamos lá. Versículo 5 até o 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Então você vê que no versículo de número 2 ou 3, você viu? 2 ou 3? Não, no capítulo 2, se você leu aí o 5 e o 6, vai ser. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ao qual tendo plenamente a natureza de Deus, continuava sendo Deus. Aí depois no versículo lá na frente diz, preferiu se esvaziar, ou seja, não usar aquilo que da natureza divina, tornando-se semelhante ao homem. Então, nós notamos aqui, qual que é a diferença então? Se ele é semelhante, não é igual ao homem, não é 100% homem. É que por ser gerado pelo Espírito Santo, aí faz toda a diferença. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ou seja, todos, a partir de Adão e Eva, o pecado foi passando para todas as gerações. No entanto, quando aquela passagem de Gênesis 3,15, quando fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o diabo foi vendo Abraão pecado. Moisés, não é esse aí também, porque é pecado. Davi,
Davi também pecava. O diabo olhava, peraí, que semente é essa aí que nasce desde lá, ninguém, todo mundo peca, mas não pode ser nenhum deles. Mas quando chega em Jesus, o negócio muda. Porque a natureza agora é diferente, porque é gerada pelo Espírito Santo e ela quebra agora esse pecado hereditário. Que se ele adquirisse o pecado hereditário, Jesus não seria um homem sem pecado. Como ele é sem pecado e ele não pecou, então você vê que aí está a diferença. Por que semelhante ao homem e não igual, 100% homem? Porque realmente ele não adquiriu o pecado de Adão na sua natureza. Então nós vimos que a natureza, a frase mais correta para nós entendermos esse 100% seria assim: se afirmar que Jesus é 100% homem, no sentido de reconhecer que ele se encarnou e viveu como um ser humano sujeito às limitações humanas, sem deixar de ser Deus, e nesse caso, sem perder os seus atributos divinos morais, como santidade, verdade, justiça e retidão, estarei correto. Então o sentido real é esse, entender o sentido real. Agora, quando nós falamos 100% Deus, 100% homem, dando a entender que ele foi homem como nós, adquirindo essa natureza de Adão, você está falando que ele também adquiriu o pecado hereditário de Adão. E ele não pecou, ele não veio com o pecado. Então deu para entender essa distinção semelhante aos homens ou semelhante aos irmãos? Então são detalhes que muitas vezes passam desapercebidos para nós. Nós começamos a pregar Jesus Cristo homem, mas temos que distinguir homem como ser humano, como carne igual a nós, gerada no ventre, mas semelhante, porque ele não herdou o pecado de Adão, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Então isso difere nessa questão aí. Então nós vemos que, agora você pode perguntar, mas isso afeta alguma coisa na questão dele vencer o pecado? Não, não afeta em nada, porque ele viveu, como ele se esvaziou do seu poder, preferiu não usar, as decisões de ele não pecar é as mesmas que você toma todo dia. Ele não tem na sua natureza a tendência do pecado como nós temos. Nós herdamos de Adão essa tendência. Mas a decisão de pecar ou não é igual a minha e a sua. A tentação, aquilo que atrai, ele tinha igual a mim e a você. E ele decidiu não pecar. Então, não tem vantagem nenhuma aí com relação a isso. Mas era necessário que ele não herdasse essa natureza de Adão que vem do pecado, porque senão ele teria pecado e aí não seria hábito a fazer o sacrifício na cruz, porque se tornaria igual a Abraão, igual a Moisés, herdando o pecado de Adão. Deu para entender esse detalhe aí? Nenhuma dúvida? Então, quando você ouvir essa expressão 100% homem, 100% Deus, é só você lembrar que o 100% homem aqui, você vai tratar o homem na parte de carne, mas semelhante aos homens na questão, porque foi gerado pelo Espírito Santo, ele não herdou o pecado de Adão. Amém? Amém. Então, vamos prosseguir aqui. Bom, ainda no primeiro subtópico aqui. Então a gente viu aqui o fim trançado, falando das duas naturezas, né, como nós explicamos agora. Aí depois tem aqui. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a arca da aliança. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a palavra separar o lugar santíssimo. O que isso significa para nós? Uma solução prática, que tem que haver uma separação entre o santo e o profano. Ezequiel capítulo 44, 23, vamos abrir lá. Ezequiel 44, 23. Sacerdotes ensinarão o meu povo
daqui. O sacerdote, ele estava ensinando a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Então nós temos que ter essa distinção hoje, porque embora hoje nós não entramos mais no Santo dos Santos igual antigamente no tabernáculo, mas hoje nós temos acesso livre, que o véu se rasgou diante da presença de Deus, e ele continua sendo santo. Não mudou nada, a santidade de Deus continua sendo a mesma. E aí a pergunta para mim, para você, que só você vai agora refletir e responder para você mesmo: como nós temos entrado diante da presença de Deus? De que maneira nós temos entrado diante da presença de Deus? Se lá atrás precisava de todo aquele ritual, porque Deus é santo, os rituais não precisam mais. Mas a condição de distinguir aquilo que é santo e profano, e aquilo que é impuro e puro, continua sendo a mesma coisa para nós hoje. Então, fica para nós refletirmos de que maneira nós estamos nos apresentando diante do nosso Deus, que continua sendo santo. Isso é importante porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus não muda. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui continuando, é o lugar santíssimo no qual estava a arca da aliança. Do lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar os sumos sacerdotes, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação. O israelita comum não podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Agora hoje nós temos acesso. Então você vê que aquilo que era restringido para eles, hoje para nós temos esse livre acesso através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós temos que valorizar isso, porque aquilo que era privilégio de apenas um homem, o sumo sacerdote, hoje é privilégio de todos nós, entrar diante do santo diante de Deus, para poder falar com Ele através de Jesus Cristo. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz, expiando os nossos pecados. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo o mundo. Outro detalhe interessante: em favor de quem? Todo o mundo. O textuário da Bíblia, qual que é o textuário da Bíblia? Lembra? João 3:16. Então, você, o textuário da Bíblia é João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. Então, o mundo de tal maneira, todas as pessoas. E lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Timóteo, primeira carta de Timóteo 2, versículo 3, 4 e 5. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Aí eu te pergunto, vai ser salvo todos os homens? Não. Porque isso é uma decisão pessoal de cada um. O desejo de Deus é que todos se arrependem e sejam salvos. Mas só que o livre-arbítrio, que é a condição de escolha de cada um, de cada indivíduo, é que vai determinar se vai ser salvo ou não. Daniel, é óbvio que a gente tem que abrir a mente para algumas coisas. Com relação ao lugar santíssimo, tá? Eu estava lendo essa semana um artigo aí sobre a oração intercessória. Ou seja, se nós temos acesso direto ao Pai, né, qual que seria a função da oração intercessória, que seria intermediária entre nós e o sumo sacerdote, tá? Então, de que maneira nós poderíamos exemplificar isso aí? Essa oração, eu posso falar direto com o Pai. Por que é que eu tenho necessidade de pedir uma oração intercessória? É uma pergunta
que realmente eu fiquei em dúvida dentro do contexto que eu estava lendo, tá? Porque esse escritor, ele abomina totalmente alguém, ou seja, um padre, um pastor, um presbítero, entre o homem e Deus, porque lá em Hebreus, realmente ele nos dá acesso direto ao Pai. Então acho que é mais para a gente, digamos, esclarecer isso, que torna-se uma dúvida, né? Pô, se eu tenho acesso ao Pai direto, por que é que eu tenho que pedir uma oração intercessória? Aí nós temos que entender o significado disso, porque quando nós entendemos por oração intercessória, intercessão é você orar em favor de alguém. Primeiro detalhe, eu vou orar, eu vou pedir para meu irmão, para minha mãe, então eu estou intercedendo em favor de alguém. Agora nós não podemos confundir isso por mediação, porque mediador só existe um, é o texto de Hebreus lá. Jesus é o único mediador. Então, intercessão, você vai fazer uma oração de intercessão por alguém, mas o mediador continua sendo o mesmo, Jesus Cristo. Você não tem acesso direto sempre, porque Jesus disse, só pode chegar ao Pai através de Jesus. Ninguém chega em Deus, do Pai, sem ser por esse caminho de Jesus Cristo. Agora outro detalhe, o próprio Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos que nós temos esse acesso através de Jesus Cristo, o nosso mediador, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós ainda, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vê que a oração intercessória é você interceder em favor de uma pessoa, em favor de alguém, mas o caminho sempre vai ser a mediação através de Jesus Cristo. E aquilo que nós não conseguimos expressar por palavras, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele vai traduzir isso para o Pai, ele vai entender aquilo que você está pedindo, tanto para você como para a outra pessoa que você está intercedendo. É que acho que antes para alguém chegar até Deus, ele precisava do sacerdote. Sim, naquela época. Hoje não precisa mais, por exemplo, do pastor, do presbítero, a pessoa, Maria, cada um pode chegar diante, todos podemos chegar. Então eu posso chegar diante de Deus e interceder por alguém, né, através de Jesus Cristo. Antigamente não, tinha que passar pelo sacerdote. Né? Aliás, nem tinha, era o sacerdote que tinha que fazer. Era o sacerdote, não podia, a pessoa não tinha essa liberdade. Hoje nós podemos chegar diante de Deus, né, através de Jesus, e interceder por alguém. Antes não. O presbítero falou, por que a gente ora pelas pessoas se a pessoa pode orar por ela, isso que quiser? Mas tem gente que não tem força, né? Nós temos orientação lá todos podem usar a oração, né? Com relação aos Tem gente que presbíteros, não tem conhecimento. orem com mãos santas em todos os lugares frequentes e tal. O apóstolo Paulo fala, rogo-vos que façam oração, súplica, não sei o que, levantando mãos santas. Não, a oração intercessória é bíblica. Isso aí devemos orar pelos outros e interceder sim. Isso aí é bíblico. Porque uma outra coisa da lição de hoje, né, que é lógico, a gente abre um pouquinho o mente. Por exemplo, a púrpura é o roxo, né, que você está inclusive hoje expondo aí uma cor roxa na sua camiseta. Então, principalmente para a Igreja Católica Romana, né, o roxo significa santidade, né, e significa também solidão. Por exemplo, pega aí nos velórios aí, nós estamos na época, elas passou a época da quaresma, mas na quaresma é o roxo que predomina. Então existe um significado grande nas cores para nós, e hoje a gente está vendo aí com relação à realeza, né? E também solidão, porque na verdade Cristo ficou só por nós, né? Ele lutou contra todo mundo. Então esse sentido de cor também, púrpura, que é roxo, e o carmesim e o vermelho, a gente não usa o vermelho, mas é o carmesim. Então muitas vezes a gente tem que entender que Cristo ficou só por nós, né? E essa solidão permite que nós chegamos na intimidade dele. Então a gente muitas vezes esquece desse detalhe. Eu já pedi muitas vezes oração por mim, pela minha família, por alguém. A gente tem esse costume, tá? Agora,
na base bíblica realmente eu teria acesso direto ao Pai sem essa necessidade. Eu só faço isso quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto talvez distante de Deus, a minha fé talvez não seja tão forte a ponto, aliás, inclusive a trança, viu, biblicamente, ela tem sentido de fortaleza, de ser forte também, né? Então, eu estou dizendo, a gente só pede a intercessão de alguém quando a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente se sente, eu acho que, eu imagino isso daí, não sei se todo mundo concorda. E a mediação é importante também com relação a isso aí, porque, como disse, só Jesus Cristo é o mediador. Nós temos aí a respeito de outras, colocam outras pessoas, até mesmo a mãe de Jesus, Maria, como mediadora, ou seja, totalmente errado. Não tem como ser mediadora. Profetiza, fulano, eu vou lá para ela orar para mim, porque a oração dela é forte. Não tem oração forte. Toda oração é oração que vai chegar a Deus. Esse negócio só vamos lá porque é uma oração forte. Não existe isso, oração forte, oração fraca. Oração é você falar com Deus, apresentar diante de Deus alguma causa. Então, toda oração feita em nome de Jesus, ela é forte. Com certeza. Então, tem pessoas que saem correndo atrás desse tipo de vamos fazer uma oração forte, faz uma oração forte por mim. As coisas que só Deus. O véu, agora o 2 aqui, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. Aqui é importante começar a lembrar, porque os querubins têm uma importância, um significado muito grande, principalmente com relação à manifestação da presença de Deus. Lá diante do trono de Deus, Deus está entronizado entre os querubins. Os querubins também têm o sentido de guardar a santidade, de guardar aquilo que é santo. Nós vimos que no Éden, após a queda de Adão, foi colocado querubins para guardar o jardim. Então você vê que tem um significado muito grande, muito profundo com relação a isso, porque é a manifestação da glória de Deus. Então, esse bordado dos querubins ali, naquele véu, era justamente porque o que se manifestava ali no Santo dos Santos? A presença de Deus. Então, é um lugar reservado para quando o sumo sacerdote entrasse, Deus se manifestava. Então, era até para lembrar realmente o lugar, nós falamos que é uma cópia do céu, o trono de Deus. Se no trono ele estava entronizado entre os querubins, então ali era para lembrar realmente aonde Deus, ali ele se manifestava para poder então estar fazendo, falando com o sacerdote ali, o sumo sacerdote, aliás. Aqui ele vai tratar o escritor a respeito do querubim que caiu, no caso aqui. É uma pergunta relevante, cara, né? Qual a razão desses querubins ser bordado no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso, orgulhoso. Desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Ezequiel 28:14. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. Então nós também conhecemos pela Bíblia que um dos querubins, querubim ungido aqui no caso, ele foi rebelde no céu, quis ser igual a Deus, e ele então foi lançado por terra, ele foi destronado, abatido, porque Deus, ele é acima de todas as coisas e ninguém é igual a ele, ninguém pode ser acima dele. E aqui nós temos um versículo interessante em Isaías 14, versículo 12 e 13, a respeito do que passou no coração desse querubim, os 5 eis, que é aquilo que muitas vezes tem no coração do homem. Vamos lá para Isaías capítulo 14, o versículo de número 12 e 13. Isaías 14, versículo 12 e 13. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo.
Então, vamos por parte do versículo. O primeiro ei, subirei. Depois, qual é o segundo? Exaltarei o meu trono. Exaltarei. Terceiro. Assentarei. Quarto. Subirei. Quinto. Serei. Então, esses 5 eis aqui foi o que derrubou ele. Ele querer ser maior que Deus, subir acima de Deus, assentar acima de Deus. Então você vê que esses 5 eis aqui estavam no coração dele. Então isso aí é importante, uma lição para nós, que muitas vezes nós podemos estar sujeitos a ter essa altivez no nosso espírito, na nossa alma, de querer ser, eu vou ser maior que fulano e tal, eu vou assentar no lugar, vou para qualquer custo, eu vou pegar aquele lugar. Isso daí Deus abate. Então é o orgulho. Então foi o que derrubou esse querubim ungido. Então uma lição importante para nós. Essa estrela da manhã aí não está um pouquinho fora de contexto, não? Aqui estrela de manhã, o figurativo. Tem 2 significados aí. Depois não vamos entrar nessa questão agora, tem que explicar muita coisa. Mas esse texto é complexo, esse texto, porque ele se trata ao mesmo tempo do rei de Tiro e faz uma alusão a Satanás, o cara do querubim. Então esse texto, para entender, tem que pegar uma aula só dele para poder explicar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo aqui falando disso. Então aqui o escritor ele mencionou isso aqui, por isso que nós estamos falando aqui. As figuras de querubins bordados no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório, com as asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de proteger. Então, os 2 significados: proteção, a mesma Noé, e o sentido de estar no lugar onde manifesta a glória de Deus. Então, na própria arca do propiciatório, na tampa da arca do propiciatório, lá, você vai ver que tem 2 querubins, um olhando para o outro, de frente para o outro ali, numa peça só, ou seja, não é adaptado, não é uma peça fundida com os querubins, um à frente do outro ali, mostrando que a glória de Deus, o nosso Deus, ele não é dividido, ele não tem divisão, ele é único. Então, é um detalhe aqui da nossa. Aqui o terceiro, aqui o véu, o traçado dos seus fios. Para nós o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituem o véu que demarcava o lugar santo, e o Santíssimo é símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor Jesus. Então, o caráter, é importante tratar isso, porque muitas vezes tem pessoas que confundem carisma com caráter. A pessoa pode ter muito carisma, mas o que vale é o caráter. Então, às vezes, nós vamos mais pelo carisma da pessoa. Nossa, a pessoa for lá para ter um carisma, mas nós temos que olhar o caráter, porque é o caráter que vai determinar quem realmente a pessoa é. E como nós sabemos o que é o caráter? O caráter é aquilo que você é longe das pessoas, longe da igreja, longe do pastor, na tua casa. O caráter você vai medir por isso, porque longe das pessoas, longe do pastor, as pessoas podem ser uma coisa aqui, mas lá pode ser outra. Então o caráter não pode mudar, o caráter é um só. Se você tem caráter, você vai ser o mesmo aqui, o mesmo na sua casa, o mesmo aqui, o mesmo no seu emprego, na faculdade. Então, o caráter é importante. Então, não vai pelo carisma, não. Tem pessoas muito carismáticas, mas analise o caráter, porque o caráter realmente que vai demonstrar se a pessoa é ou não é aquilo que aparenta ser. Aqui mais embaixo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui que ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje nós podemos entrar no santuário através do sangue de Jesus. Agora, interessante para nós também salientar aqui que nada disso, esse fato de nós termos agora essa ousadia de entrar
no santuário, nada disso é mérito meu e seu. Nós não temos méritos nenhum nisso. Vamos abrir lá em Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, estamos aqui pela graça e misericórdia. Então, não adianta às vezes nós acharmos que somos alguma coisa, porque tudo que nós somos ou temos é pela graça, é pela misericórdia. Se eu estou ensinando hoje aqui, não é porque eu sei ou porque eu sou alguma coisa, é porque é pela graça e misericórdia de Deus que eu estou ensinando aqui. Então, nós não podemos nos gloriar e não temos méritos em nada. A própria Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, é pela graça que nós estamos aqui. Nós temos que ser gratos a Deus através da nossa vida, cultuando um culto racional, porque nada temos, foi Deus quem nos concedeu a sua misericórdia. Então, temos que ter isso aí na nossa mente. Subtópico 2 aqui, o propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Então você vê que o negócio era tão sério que ninguém poderia entrar e ver ali a manifestação da glória de Deus e continuar vivo. Vamos abrir lá Hebreus 12, 4 e Mateus 5, 8. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 e Mateus 5, 8. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, antes de outro versículo, por que eu estou colocando essa referência? Ninguém poderia ver a Deus e podia estar vivo. Ou seja, a condição para ver a Deus hoje, ela não é de fulminar hoje, como antigamente. Mas qual é a condição que nós vemos aí no versículo? Repete o versículo, por favor. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se quiser ver a Deus hoje, tem que ser santo, tem que procurar o processo de santificação, está nesse processo. É lógico que se ver a Deus aqui é quando nós vamos nos encontrar com Ele na glória. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então você nota que hoje ainda existem condições, limpos de corações, santidade, se quiser ver a Deus. Do contrário, não tem como ver a Deus. São condições bem mais fáceis do que antigamente, né? Porque primeiro, se você entrasse lá e não tivesse um processo de santificação como sumo sacerdote, já era fulminado. Mas hoje, ninguém é fulminado. Mas se você quiser subir na glória, naquele dia, limpo de coração, santificação. Do contrário, ninguém verá a Deus. Aqui diz também, mas o homem podia ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Então você vê que essa expressão é tão interessante, que esse véu tipifica a carne, que a carne de Jesus literalmente ela foi rasgada. Quem viu aquele filme lá do Mel Gibson lá, aquilo não é nada perto daquelas chicotadas que ele levou, com aqueles pontas de osso, que rasgava a carne de Jesus Cristo. Então não só rasgou o véu, que foi a separação, o livre acesso, mas a própria carne de Jesus Cristo foi rasgada, naquela tortura que ele sofreu, para que hoje nós pudéssemos ter esse livre acesso.
Eu tinha marcado o versículo de Hebreus aqui, não está marcando aqui, mas agora me fugiu. Tem um versículo lá em Hebreus que fala a versão da carne. Em Hebreus o véu significa carne, só que ele colocou o versículo aqui e eu perdi o versículo, mas tudo bem. Então nós sabemos que é a tipificação da carne de Cristo. Foi rasgado não só o véu, o acesso, mas a própria carne de Jesus nas torturas que ele sofreu ali. O véu é um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, no santíssimo a do sumo sacerdote, é aquilo que nós falamos lá. Então era uma demarcação. Você não podia passar além do véu se não fosse o sumo sacerdote uma vez no ano. O terceiro aqui, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo. Então é interessante nós notarmos aqui que primeiro o sumo sacerdote ele tem que expiar o seu próprio pecado. Por que isso? Porque, como eu disse lá atrás, todos pecaram e instituídos estão na glória de Deus. Ou seja, o pecado hereditário de Adão fazia parte dele. Agora, olha lá, vamos ver lá agora em João 8,46, a diferença. João 8,46. Aqui ele é o único que não precisava fazer expiação pelo seu próprio pecado. Hebreus 10, 20. O versículo, você achou lá? Lê para nós também. Sendo assim, irmãos, tenho plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Seu próprio corpo, a sua carne, então, porque a gente falou. Acharam em João 8,46? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha só, Jesus foi o único na face dessa terra que pôde falar: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Mostra-me algum pecado em mim. Hoje ninguém de nós podemos ter essa condição, mas ele podia fazer isso, porque ele era puro, santo, não teve pecado, não pecou, não adquiriu o pecado de Adão. Então não era necessário ele fazer uma expiação pelo seu próprio pecado, porque ele era santo e puro. Agora já o sumo sacerdote não, ele tinha que fazer uma expiação pelo seu pecado primeiro, para depois pelo pecado do povo. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Então, essa separação hoje terminou. Cristo é o perfeito mediador. Não tem Maria, não tem Benedita, não tem ninguém de mediador. Jesus é o único mediador. Subtópico 3. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos. Em um lugar